pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ernesto Brez e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Gostaria de agradecer aqui os nossos patrocinadores, o Grupo Cadiz, que há 3 décadas atua no setor de vigilância, segurança, portaria, recepção, manutenção e demais serviços de facilities. Acesse o site www.cadiz.com.br, Cadiz com Z no final. E a SAMI Facilities, há 28 anos de experiência também no setor de serviços, limpeza, conservação, jardinagem, portaria e demais serviços de facilities. Além do podcast, a Abralimp também possui a revista EG Plus, e aqui aproveito a oportunidade para convidar vocês a conhecer o nosso site, www.revistaegplus.com.br, e lá você vai ver aí uma série de reportagens. Aqui eu vou citar 3. Como lidar com sucesso no mercado de limpeza profissional. Tudo deve ser feito com um sorriso no rosto, que é uma matéria muito legal. E liderança feminina, as lições das mulheres empoderadas, né? Muito legal também as 3 reportagens. Hoje, para falar sobre o nosso assunto, nós trouxemos 2 especialistas, né? Com muita experiência, né, muita bagagem do setor para falar sobre Facility Manager. Trouxe a Fátima Souza, ela é empreendedora, educadora, profissional, focada para preparar profissionais na área de gestão de facilities para o crescimento das empresas. Fátima, segunda vez que você participa, né? Foi bem curtinha lá na feira. Foi isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Super obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Obrigada. Por ter vindo. E do meu lado direito, Léa Lobo, que é empreendedora, administradora, uma super jornalista, pós-graduada em marketing, MBA em gerenciamento de facilities pela Universidade de São Paulo. E há muito tempo, né, que a gente se conhece, com uma experiência monstruosa no setor de FM também. Seja bem-vinda, Léa. Obrigada, Ernesto. Obrigada a você e a Abralimp pelo convite. É uma alegria estar aqui, podendo compartilhar esse momento, inclusive, com a Fátima Souza. E a gente já está no mercado faz tanto tempo, né? Então, temos muitas histórias. Eu lembro logo quando entrei na Abralimp, né? Você era jornalista e já brigamos bastante, né? Já, você foi meu chefe, você não lembra disso, né? Muito bom. Bom, acho que o principal acontecimento aí do setor foi o reconhecimento da atividade, né, da Classificação Brasileira de Ocupações, né, a CBO. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse reconhecimento da atividade, Fátima. Eu vejo assim que agora sim vão dar mais valor, então, e todo profissional que trabalha nessa área tem que levar isso para sua empresa, até porque foi todo um trabalho em conjunto aí da Abrafac, de várias organizações junto com o Ministério do Trabalho. Então, assim, eu acho que agora segue um rumo, né, de valorização da categoria. Então, de parabéns aí. Eu acredito que vai ter muito mais valorização aí no mercado do que a gente faz, né? Eu também acredito. Na verdade, isso é um trabalho, né, Fátima, que o pessoal da Abrafac vem fazendo desde 2018, junto com a USP, com a FIP. Inclusive, o pessoal do Sebrae ajudou bastante, né, lá em Brasília. E, assim, é muito engraçado, né, porque você vê esses profissionais gerenciando aí 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões, e eles não tinham nem um código de ocupação dentro das empresas, né? Mas, enfim, isso aqui é Brasil e certamente esse é um mérito de todo o trabalho que a Abrafac vem desenvolvendo aí a favor do setor. Não, sem dúvida. A gente, quanto tempo nós estamos no setor e não era reconhecido, entre aspas, né? E agora realmente está definido. Porque antes era chamado assim, gerente operacional, gerente administrativo, então tinha gerente de infraestrutura, né? Vários nomes. Então, quando começa assim, ter vários nomes, dispersa também a própria importância da função. Então, agora, não, com um nome, então dá até para a pessoa já levar lá na empresa e falar assim, olha, agora a minha função tem um reconhecimento aqui no Brasil. Então... Olha aí, RH, nós existimos. Nós existimos, isso mesmo. E como é, Fátima, levar do jeito que você faz já há bastante tempo, né, 2011, né? Da empresa, 12 anos já fez este ano. Levar esse conhecimento para formar esse pessoal. Olha, é uma grande responsabilidade, porque a gente tem que ficar antenado semestralmente, a gente faz toda uma revisão na nossa grade curricular.
até para ver, olha, o que a gente precisa alterar ali de conteúdo, quais são as disciplinas mais demandadas agora no mercado, o que mudou de legislação. Então, agora não é nem mais anualmente. Antes, no início da empresa, a gente fazia anualmente. Né? De uns anos para cá, principalmente depois da pandemia, começamos a revisar semestralmente, porque assim, nós estamos formando profissionais para o mercado. Então, é uma grande responsabilidade no sentido de que quem sai com um certificado nosso ali, um diploma FS Educa, sabe que, olha, eu estou tendo um conteúdo da melhor qualidade e isso vai ter que se provar ali, na empresa. Então, uma coisa que eu acho muito legal, até porque a gente sempre fala para os alunos, olha, o que vocês estão aprendendo, compartilhem, coloquem em prática. E é muito bacana porque às vezes os alunos realmente colocam em prática e os chefes lá falam, nossa, que legal, que bacana, o que você aprendeu? Ah, já vou te investir em outro curso. Então isso aí é fantástico, mostra que realmente o conhecimento tem que ser levado para a prática, né? Você fez uma pós-graduação, né? Como no seu currículo, né, Léa? Ela fez o MBA, né? Eu fiz o MBA da USP, mas com o objetivo único de perguntar melhor, né? Já que como jornalista, apesar que eu sou uma jornalista autodidata, importante que isso fique claro, mas é importante a gente conhecer um pouco mais tecnicamente a atividade, né? Até para poder ter uma visão mais sistêmica, porque eu falo, não dá para você administrar ou perguntar, né, ou querer desenvolver o mercado com o se a gente não consegue ter uma visão um pouco mais ampla, e o curso me deu esse benefício, eu acho. Quanto tempo foi o curso, né? 2 anos. Dois e tem 1 ano de monografia, né? Também? De monografia, isso mesmo. 3 anos. Fátima, queria que você contasse um pouquinho, né? Você falou da atualização, né? Como é que funciona isso? Como é que você traz a informação? Existe uma adaptação de normas internacionais que você traz para se adequar ao mercado brasileiro? Não, tem vários passos. Porque o que acontece? Depois, o ano passado a gente conseguiu também ser a primeira empresa nessa área de educação FM a ter a ISO 9001. Na América Latina, né? Então, assim, imagina a responsabilidade. Então, agora é tudo muito com processo, com procedimento e assim por diante, né? Então, assim, nós temos todo um procedimento de rever com cada uma das disciplinas. Então, nós não temos um professor apenas para cada disciplina, nós temos vários professores. Então, de fazer com que tenha ali uma discussão, olha, o que está acontecendo, o que tem que colocar agora na disciplina, para que a gente possa levar esse conteúdo atualizado. No caso de normas, então, tanto eu como a Léa, a gente participa do Comitê de Estudos Especiais, a 267, que é ligado na BNT, que é justamente o quê? Que vem as normas lá de fora, nessa área de FM, a família, né, da série de ISO 41000, que é da família de FM, e tem frentes nesse comitê de estudos especiais que trabalham em cada norma. Então, é publicada uma norma lá fora, depois tem uma frente aqui no Brasil que vai trabalhar, não só traduzir, mas adaptar para a realidade brasileira. Então, assim, isso nós incorporamos também nos nossos cursos, até para manter realmente o conteúdo atualizado. E acho que é importante falar um pouco dessa ISO 41000, porque na verdade eu só falo, não, vamos colocar a ISO 41000. Mas quando ela foi lançada, né, no mundo inteiro, não foi só no Brasil, foi comunicativamente em vários países, né? Então, isso para mostrar a importância da atividade dentro dos negócios como um todo. E assim, o que é legal é que essa norma vem sendo traduzida, então você tem várias, é como se fosse mais ou menos um sumário, né? A norma é enorme e o pessoal da comissão, como a Fátima falou, cada tempo está fazendo a atualização e fazendo não só a tradução, né, mas também o aculturamento dessa norma para as demandas brasileiras. E é fácil se adaptar, Léa, comparativamente no mercado americano com o mercado brasileiro? Na verdade, assim, são coisas distintas, né? Muda mercados, muda os segmentos, muda muito a cultura. Então, precisa ver como que a empresa está organizada. É mais ou menos, eu sempre falo, é sempre um trabalho tailor-made, né? O que é legal da norma é que ela te dá um caminho igual para todo mundo e você vai adaptando de acordo com o negócio da sua empresa. Então, quer dizer, não é um trabalho simples, né? Como toda norma, né? Tem muito processo que você tem que fazer, que você muita precisa discussão. se organizar. Então, e essa ISO, ela funciona como um sistema mesmo, né? E por ser um sistema, ela te orienta, olha, quais são os caminhos que você deve seguir para poder fazer essa implantação dentro da organização. E a gente já tem muitas empresas brasileiras que já se
Certificaram, né? Certificaram, já estão colhendo frutos com isso. 41 mil. A família é 41 mil. 41 mil. Aí depois tem vários 41 mil. E aí entra 2, ambiente, 3. entra compliance, entra tudo, entra negociação. Entra tudo. A gente já deve ter, acho que umas 10 delas já traduzidas pelo pessoal do comitê do C257. Né? 2 que eu recomendo até o pessoal pesquisar. A 40.011, que é de vocabulário, e essa, assim, foi fundamental até para dar um norte para todas as outras normas, porque ali foi estabelecido realmente o termo de cada expressão, ali qual seria o padrão. Então, por exemplo, a própria palavra Facility Management, ela ficou universal. Então, na Alemanha, eles falam Facility Management. Então, assim, a 40.011 é de vocabulário. Então, essa é legal até para o pessoal se aculturar aí das expressões. Quer dizer, padronizar o conceito. Isso. E a 40.001, que é o sistema de gestão ali. Então, assim, quando tem, que nem a Léa falou, tem várias empresas brasileiras já certificadas, elas são certificadas nessa norma, na 40.001. Então, e isso é retorno de investimento, com certeza, para o empresário, né? É comprovado isso, é bem comprovado, pelo menos nos exemplos que dão para nós, sempre das empresas que são certificadas, depois de um certo tempo, tem um retorno, tem um payback. Eu acho que esse retorno às vezes não é nem financeiro, é mais um retorno de organização das empresas mesmo. Porque muita gente fala, eu preciso aplicar a atividade de facility aqui, não sei nem por onde começar. E a norma ela é um orientador, né? Eu acho que só esse orientador, né, ter o passo a passo, só isso garante aí que seus processos, né, estejam funcionando de uma maneira ordenada, né, e, portanto, produtiva. Você percebe, você faz muito evento, as visitas técnicas, né, que são muito legais e tal. Como é que o empresário vê esse movimento todo de você ter um SG dentro da sua organização, com todos os cuidados, né, de compliance, de meio ambiente, de social? Como é que você analisa o empresário hoje? Eu penso que assim, né, é mais ou menos com a tecnologia. Hoje, se o empresário não estiver atento a essa sigla, né, ESG, inclusive por questões até econômicas, a própria empresa dele, ele pode estar correndo alguns riscos, né? Porque eu sempre falo, mas o que é o ESG? O que é o E? O E a gente está falando de environment, que a gente está falando de meio ambiente. Então, quando a gente vai para o mercado de limpeza, o que o mercado, os stakeholders de limpeza estão fazendo para economizar energia, economizar água, fazer reutilização de um monte de equipamentos, tratar os resíduos, etc, etc e tal. Então, quando a gente vai para o S, que é o social, são as pessoas, né? Como é que as empresas estão tratando as pessoas? É só um número na folha de pagamento ou tem um tratamento diferenciado? Então, são coisas como essa que a gente tem que ver. E a própria governança, se você não é transparente, né, no mercado de prestação de serviços principalmente, você tem aí problemas muito sérios. Acho que todo mundo acompanhou na mídia recentemente a questão das vinícolas no Sul e algumas grandes empresas aqui também em São Paulo, nas regiões aí do Sul, com a questão do trabalho escravo. Isso é uma prestação de serviço terceirizada. Tudo bem, você faz a prestação de serviço, faz um contrato, ninguém fiscaliza. Isso é uma questão de ESG, a gente está falando de governança. Essa governança não está trabalhando adequadamente, por exemplo. Então, acho que é importante deixar isso bastante claro. E ainda quando a gente fala do S, a questão da diversidade, né, Fátima? Foi o assunto do podcast anterior. É um assunto que a gente tem que trazer para a pauta, né? Porque eu, você, o diverso, né? Nós somos aqui coroas enxutas, né? Com quase 60, mas vocês também devem ter comprado. Não, eu sou millennial sênior. Eu já falei que eu não sou obsoleta, nem vintage, eu sou millennial sênior. Tudo isso, na verdade, acaba excluindo, né? Eu lembro quando eu fiz, inclusive quando eu fiz o curso, eu era a única mais velhinha da sala de aula. Tudo bem que a gente acaba se dando bem com todo mundo, né? E a coisa funciona bem. Fui fazer um curso fora uma vez, só tinha pessoal de 20 anos, e eu lá 50, entendeu? Então é super complicado, porque não é todo mundo que já aceita isso. Inclusive, saiu na mídia recente aí um assunto sobre esse, né? Que as meninas, imagina, uma velha dentro da minha sala de aula. E hoje a gente não pode querer falar sobre idade, né? A gente tem que falar sobre conhecimento, sobre competência, sobre empoderamento, sobre aquilo que a gente pode dar em troca, né, e melhorar o mercado. Eu acho que é isso que a gente fala. Eu sempre falo, se aperta aqui, todo mundo sente, né? Claro. E eu acho que um grande pecado hoje é que quando as empresas não reconhecem essa diversidade, primeiro que você acaba machucando emocionalmente muitas pessoas, e aí casos de burnout a gente tem aí um monte, né?
E um segundo ponto que eu acho que é importante também é que as empresas que não enxergam isso não estão enxergando seus clientes como elas deveriam enxergar. E aí ela também perde muitas oportunidades de negócio. Então, quando a gente fala da sigla ESG, das pessoas, da diversidade, tudo isso, de meio ambiente, são coisas que tem que estar na pauta da empresa. Não só para atender o cliente, mas para transformar a sua empresa. Não é mais modismo, né, Léa? Não é mais modismo. É uma questão assim, olha, já que eu estou no mercado, eu sou uma empresa, eu tenho que, quando fala, trabalhar de igual para igual com o restante. E quais são as melhores práticas hoje? O que o mercado está fazendo? E a gente tem que se adaptar, como a tecnologia. Se a gente não se adaptar, a gente fica para trás, né? Não, e eu vejo assim também, né? Porque o termo ESG, você sabe quando é que foi lançado? Foi lançado em 2004, que foi uma provocação que o secretário-geral da ONU fez para aproximadamente 50 CEOs na época. 50 CEOs de empresas financeiras. Até justamente para provocar nesse sentido. O que vocês estão fazendo com essas três temas aí? Do meio ambiente, né, do ambiente, do social, das pessoas, da diversidade e tudo, e da própria governança. Então, assim, eu vejo que acabou esse negócio de ser moda. Acabou esse negócio de, eu tenho esse jeito só para parecer bonito na foto. Então, depois de todos esses anos, vai ser quase 20 anos já, né? Tem que estar, assim, impregnado na empresa. Só que, infelizmente, não é o que a gente vê. Nós vemos ainda algumas empresas que o discurso é lindo, maravilhoso, só que na hora da prática não é tudo isso. E empresas de nome, grandes empresas. A gente lá na FS Educa convive com muitas pessoas, muitos gestores de facilities. Então, assim, você acaba ouvindo alunos que falam assim, minha empresa tal, super famosa ali no mercado, tal, não sei o que lá, só que faz um tratamento com os funcionários de uma forma que você fala, poxa, ainda ocorre isso daqui hoje em dia? Né? Então, assim, para que ter lá bonito na foto? Não, olha, eu pratico, as letras são essas ações. Mas, na realidade, ali no dia a dia com o funcionário, como é que estão sendo as relações de trabalho, né? Então, você acha que essas mudanças afetam a capacitação e a atualização precisa ser cada vez mais forte para o Facility Management? Como assim? Você diz assim, da capacitação? Porque as coisas, em 2011, quando você começou o curso lá... Era um jeito. Totalmente diferente. Veio a pandemia... Então, essa capacitação tem que vir junto, né? Tem que ser atualizada. E essas normas todas que estão sendo atualizadas, cada vez mais precisam de pessoas mais capacitadas para interpretar e aplicar. Não, a gente tem professores que estão até nesse mesmo comitê e que frequentemente, então, eles estão lá se atualizando também, justamente para trazer o conteúdo que é o correto ali para os alunos. E aí os alunos que estão ali, eles têm que ter certeza que eles estão recebendo um conteúdo atualizado e que não vai precisar buscar em algum outro lugar, que ali eles têm a garantia de que estão conseguindo o conteúdo. E depois é aquela coisa, né? Se eles vão utilizar e praticar, é o que a gente espera. Mas aí a responsabilidade também da empresa, né? Mas às vezes, assim, eu queria até deixar aqui um exemplo prático. A gente fez uma visita técnica no MAN, no Rio de Janeiro, e o MAN fez todo um processo de retrofit no seu sistema de climatização. Mas por que ele teve que fazer isso? Porque era antigo? Também, mas não era só por isso. Você tem um aumento da zona climática, entendeu? E a capacidade daquela climatização não era mais possível. Então ele teve que fazer isso porque afeta toda, assim, com a guarda, porque você tem uma quantidade de obras de arte muito grande lá dentro. Tem que estar numa climatização adequada, no espaço limpo, tem 500 coisas de normas e processos que eles precisam seguir. E, de repente, aquela climatização, até porque ela, na época que ela foi pensada, né, o projeto, tudo bem, esse número aqui atende a demanda do museu. Só que com o aquecimento externo, por exemplo, né, que as temperaturas do Rio também já subiram bastante, isso afetou e ele teve que substituir o sistema de climatização. Então a gente começa a ver que todas essas coisas estão envolvidas e que o profissional de facilities tem que estar atento. Então não é só, quando a gente fala mudanças climáticas, olha, isso pode impactar, você pode estragar, por exemplo... Uma obra de arte. Uma obra não, é todo um conjunto de obra de arte que você tem ali, porque você não está, por exemplo, com uma climatização adequada. Parece um exemplo simples, mas eu acho que ele elucida muito bem isso, né? Como os profissionais têm que estar atentos
a tudo isso que está acontecendo, que a gente fala que é do mundo externo, né? De gerenciar facilities, não é só você ficar da porta do elevador para dentro. Você tem que ver o que está acontecendo de fora também, para você ter uma gestão aí mais colaborativa, né? Não só com os seus parceiros, mas com o meio ambiente também. Não, e é legal até o que ela falou, porque museu tem a particularidade nesse sentido, né? O quanto que a climatização importa. E até em razão disso, no início do ano passado foi criado um grupo, gestores de facilities de instituições culturais, que é dos gestores de facilities de museus, de instituições culturais, que pode ser uma escola de dança, um museu, e assim, uma casa de cultura, e assim por diante, né? Inclusive, eu estou lá nesse grupo também, eu sou madrinha lá do grupo, que eu falei, não, vocês têm que criar até, justamente por causa dessas particularidades, de ter, assim, algumas preocupações que um profissional ali da área de corporativo, por exemplo, ele não vai ter, ele vai ter outras preocupações, né? O mofo é uma preocupação constante ali para quem gerencia as obras de arte, imagina, né? E não só isso, às vezes teve um caso, já há um tempinho, que uma pessoa da limpeza danificou uma obra de arte porque tinha uma espécie de uma areia numa escultura e ela foi lá e foi limpar. Então, assim, coitada, ela foi limpar e pof, e o artista, ele já é até falecido, então não tinha nem como recuperar. Então, assim, cabe orientação, cabe uma série de preocupações ali nesse sentido que realmente justifica a existência de um grupo para discutir tudo isso. Léa, você vem atuando nesse mercado já há bastante tempo. Como é que você vê a atuação das mulheres, né? Ela cresceu efetivamente? Muito, né? Essas mulheres. A gente toma conta de arte. Veja o congresso dela, como é que tá. Tá cheio de mulher lá falando. Isso é legal. E assim, lógico, a pesquisa que a gente fez da Infra em setembro do ano passado, nós tínhamos 60% de rapazes e 40% de mulheres, né? O ano 2022. 2022, exatamente. Então, quer dizer, a mulherada está crescendo. No ano anterior, esse número era 32, alguma coisa assim. Então, a gente vê um crescimento muito legal. E também é uma coisa interessante que a nossa área ainda é de pessoal que a gente chama de baby boomers, né? Tem uns 60 anos, de 40, 60, tem bastante gente. Mas tem um pessoal novo entrando aí, né? E a mulherada é a maior parte desse pessoal que está entrando no mercado de facilities. E eu acho que também que é uma particularidade do sexo feminino a questão do cuidado. E facilities é muito isso, né? Cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar das coisas, né? Para que essas coisas se fortaleçam e fiquem sempre num bom estado. E eu acho que a mulher tem ganhado espaço também no mercado de facilities, exatamente porque ela tem esse dom de cuidar. Coisa de mãe, né? Só para você ter uma ideia, 67% do nosso público que vai lá buscar são mulheres. Então, assim, são as mulheres que querem se capacitar, querem crescer na área, querem trazer mais novidades, estão mais em busca de inovação. Então, isso é muito legal, a gente vê nesse sentido. E um grupo que tem fortalecido bastante também isso é o grupo Mulheres em Facility Management, né? Que eu tenho um belo orgulho de ter sido a fundadora. Eu adoro o grupo, adoro juntar os grupos, né? Você é embaixadora da LeaderX. Do LeaderX também. Pra nós. Bom, isso daí foi um convite do Ricardo Cancela, aproveitar e mandar um beijo para ele. Como é que aconteceu tudo, né? Foi muito engraçado, porque assim, em 2020, a gente estava naquele ano assombrado, como é que é? Assombrador, sei lá, assombrando todo mundo, né? Uma coisa assim. E no final do ano, eu queria levar para live, porque a gente fez muita live também, né? Teve live, assim, só eu acho que eu participei de umas 50 lives. E no final do ano a gente queria fazer uma live que desse algo de otimismo para as pessoas, que falasse sobre o futuro. Aí fui procurar no meu LinkedIn, falei, eu quero uma mulher falando sobre o futuro. E eu achei lá nos meus contatos uma futurista, mandei mensagem para ela, queria te convidar para tal. A mulher nem me respondeu. Aí falei, bom, deixa eu ver meu próximo aqui. Aí eu achei o Ricardo Cancela, que ele é o fundador do LeaderX. E eu falei para ele, olha, então eu queria te convidar para essa palestra, e ele... Então, topou na hora. E ele participou dessa live, que foi muito legal, ele falando assim, olha, como é que ele via o futuro, de tecnologia. Nossa, foi assim, quem não assistiu, gente, está lá no nosso canal do YouTube, a gente está deixando lá ainda. Vale a pena, muito bacana. E ele gostou tanto que ele falou assim, Fátima, você conhece a LeaderX? Eu, não conheço. É um grupo de CEOs
Então, ou você é CEO, ou então você tem uma posição chave na empresa, um diretor, sei lá, geral, um country manager, alguma coisa assim. Ele falou, você gostaria de participar? Eu falei, eu gostaria, né? Só que eu sou muito abelhuda, né, Nessa? Então, eu cheguei lá, fui ver os embaixadores, tudo e tal. Falei, nossa, mas, Ricardo, só tem homem? Cadê as mulheres, né? Aí ele falou assim, então tem que começar a trazer mais mulheres. Não, pode deixar, eu vou fazer isso. E aí ele convidou também uma pessoa super querida lá, que é a Iris Barreira. E, assim, uma pessoa fantástica, para a gente trabalhar numa frente, de trazer mais mulheres. E ele gostou tanto desse negócio, dessa frente, que ele acabou me convidando para ser embaixadora do LeaderX. Então, eu sou uma das embaixadoras lá e a minha missão é trazer mais mulheres que tenham cargos de liderança, que tenham, assim, posições aí no mercado para o grupo. A gente se reúne. Agora, em março, teve um evento presencial, que foi muito legal. Foi lá na ITS Informove até. Foi sensacional, as pessoas se encontraram, porque está todo mundo cansado de encontro virtual, né? Todo mundo queria um presencial. Mas, geralmente, nós fazemos os eventos virtuais também. E levam, assim, lideranças de várias empresas do Brasil para falar um pouco. Olha, o último tema foi, por exemplo, falar sobre empresas humanizadas, o fator humano dentro das empresas. E foi sensacional também, então foi bem legal. Então, quem quiser se juntar aí no LeaderX, ou manda uma mensagem para mim no LinkedIn, ou para o Ricardo Cancela também. Vou falar uma sugestão aí de um podcast com ele. Seria ótimo, ele vai adorar. Ele é muito acessível, muito bacana. Ô, Léa, voltando no assunto, dando complemento ao assunto que a Fátima está falando, a pandemia, né? Como é que foi a pandemia para todo esse mercado aí? Inclusive o papel, não é, do FM nesse... eu li um termo interessante, misterioso mundo de trabalho híbrido. Olha, eu não sei para a maioria, mas eu fui para casa e bati a cabeça na parede, né? Eu ia falar isso, eu ia falar, meu Deus, coitada da Léa, imagina, pararam os eventos, e aí? Pararam os eventos. Mas assim, na verdade, eu acho que foi uma reformatação do nosso HD. Fazíamos assim e agora a gente faz diferente. Eu sempre falo, antes um facility cuidava de um espaço onde você tinha 300 pessoas todos os dias lá, e de repente esse espaço não tem mais 300 pessoas, tem 30 pessoas e o restante está todo mundo trabalhando em casa. E aí, ao invés de ele cuidar se o computador está funcionando, se a mesa está limpa, se a cadeira é ergonômica e tal, ele tem que ver isso na casa de cada um, por exemplo, né? Isso é só um dos exemplos. Então, assim, mudou muito. Da mesma maneira que mudou também o mercado imobiliário, né? Então, a gente vê hoje, aí todo mundo falando, olha, a gente tem taxa de vacância grande nos espaços. E assim, lógico, a pessoa fala, na Faria Lima aumentou a ocupação. Aumentou a locação, mas isso não quer dizer que lá dentro seja lotado de pessoas. Porque o que a gente começou a ver é que essa cultura que eu acordo às 8 horas, pego o trem, o ônibus ou o carro e vou para o meu trabalho, ela não é mais necessariamente sustentável também. Eu posso fazer estudo de casa e ir para a empresa 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com o que as coisas vão estar acontecendo. Então, tudo isso mudou o trabalho do Facility, porque o Facility, além de cuidar das pessoas, o bem-estar bem, ele faz o gerenciamento de muitos contratos de limpeza, de manutenção, etc e tal. Então, antes, uma coisa é você ter uma equipe, né, para cuidar da limpeza de um espaço ocupado por 300 pessoas. Hoje você tem um espaço ocupado por 30 pessoas. Então, você tem que renegociar tudo isso, né? Quantidade de produtos, quantidade de pessoas que estão no contrato, por exemplo, etc e tal. E ainda assim, com aquela preocupação, olha, agora a gente está falando não de limpeza, estamos falando de saúde das pessoas. Então, também acho que teve essa mudança de viés. A gente não está falando de limpar ambientes, a gente está falando que as pessoas precisam ficar saudáveis. E essa é uma responsabilidade muito grande que está na cadeira do Facility Manager, que ele está bastante... assim, trabalhando em cima disso. Eu acho que hoje tem isso, né? A gente fala que o mercado corporativo está sofrendo com relação a isso. Não sofrendo, as pessoas acharam um caminho e ninguém vai voltar. Estava conversando com o diretor de uma empresa outro dia, ele me disse uma coisa que eu acho que é super importante. Assim, Léa, as empresas já tiveram tempo de ter 1 ano de trabalho híbrido e ver o resultado. Então, se eu falar para ela, você vai voltar e vai botar todo mundo no escritório de novo, o custo disso, ele fala, não, vai ficar do jeito que está, eu não quero mais. Porque cada vez mais as empresas trabalham assim,
para ter uma lucratividade maior. E isso nem sempre é possível, porque a competitividade é muito grande, né? Então, quer dizer, se arrumou já um meio do caminho, olha, está funcionando assim, eu não perdi rentabilidade, os meus funcionários são mais felizes, sabe, eles vêm aqui quando precisa. Então, assim, cada negócio está se acomodando e está todo mundo, eu acho, que ficando feliz. Mesmo porque a gente tem aí alguns números que diz que a falta da retomada não é porque as pessoas não querem estar no escritório, mas é porque a questão urbana não permite que a gente faça isso. Você vê, hoje mesmo aí na mídia, toda hora cai um poste, a linha do trem, isso, aquilo, etc. Tal. Isso afeta drasticamente a vida das pessoas. A gente fala no mercado de limpeza, por exemplo, a gente sabe que as pessoas moram muito mais distante dos grandes centros. Quanto tempo essa pessoa gasta para ir e vir, etc. Tal. Por mais que você faça roteirização, etc., mas você faça roteirização, ainda é complicado. Aliás, né, acho que a pandemia também trouxe um alerta. Né? Muitas empresas nunca fizeram o censo de onde meus colaboradores estão localizados no CEP, né? Que talvez isso fosse um facilitador até para elas trabalharem essa questão. Ah, tudo bem, eu quero que o pessoal fique no escritório, num coworking próximo, onde que eu quero que elas fiquem? Acho que essa roteirização, como você falou, ela ajuda muito. Então, as empresas também, junto com os seus RHs, tem que ter esse senso aí da sua população, quantos são meninas, quantos não são meninas, quantos são mais jovens, porque tem um outro dificultador também, né? Hoje você está se relacionando com pessoas de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, e cada tribo dessa é uma tribo diferente. Então, essa não é uma coisa simples, né? Eu acho que também esse é um dos motivos pelos quais o burnout aí cresceu tanto, além da pandemia, né, que deixou a gente fora da casinha. Que as empresas precisam estar muito atentas, né, que na verdade é esse relacionamento, né, a gente até tem depoimento, né, ah não, o pessoal quer que retome, eu venho, a pessoa vem para o escritório, entra na sala, se fecha, não quer conversar com ninguém, por exemplo, que ela já se habituou a esse processo de trabalhar mais de uma forma individual. Eu lembro que quando eu participava das lives durante o período de pandemia, a pergunta que mais surgia, a função de gestor de facilities vai sumir? Porque todo mundo ficou preocupado. E agora? Fechou tudo. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu falei, gente, pelo contrário, vocês vão ter muito mais oportunidades. Fiquem atentos, vocês vão ter muito mais oportunidades. E é verdade, quem teve de correr atrás de álcool em gel? Quem teve de correr atrás de, nossa, qual é o produto? Comunicação. E qual é o produto que eu vou fazer ali, que eu vou colocar para limpar? Porque, assim, estava todo mundo muito perdido. Ah, tinha gente que falava assim, nossa, se tocar na mesa, tem a bactéria, lá tem o vírus e você pega, né? Então, assim, o profissional de FM foi bem demandado justamente por isso. Porque quem aqui na empresa ia atrás disso? O CEO ia atrás disso? A pessoa de marketing? Não tinha capacidade, não tinha assim, conhecimento para ir atrás disso. Então, essa pessoa já foi demandada nessa questão. Foram surgindo inúmeras tecnologias. Era túnel, né? Que tinha o túnel para passar, não sei o que. Então, o profissional de FM é que tem que se atualizar e tem que ficar acompanhando no mercado, tem que ficar acompanhando o infra, por exemplo, o portal da infra, olha o que está acontecendo, quais são as novidades, tem que fazer network, justamente para se manter atualizado ali. Tem que fazer cursos, né, FS Educa? Justamente para se vender meu jabá, né, gente? Justamente para se manter atualizado e oferecer ali o melhor para a empresa, né? Aí o que acontecia também? Não tinha ninguém lá na empresa, tinha uma ou duas pessoas. Só que é o seguinte, os equipamentos de ar-condicionado, se você desliga e fica lá 1 ano desligados, eles vão, na hora que você ligar, esquece. Então tem que estar fazendo a manutenção. E aí, o que acontecia? Então, o profissional de FM, que às vezes estava em casa, tinha que ir lá na empresa, tinha que gerenciar o pessoal da manutenção, tinha que gerenciar... Então, algumas funções continuaram ali, em menor número, mas continuaram. E é o que a Léa falou, né? Essa pessoa passou a se preocupar com usuários de uma outra forma, porque quem foi providenciar cadeira para os funcionários? Tinha empresa que falava assim, olha, os funcionários estão indo lá na empresa e pegando tudo quanto é cadeira e levando embora. Peraí, aí, quem que vai controlar isso? Profissional de gestão de facilities. Então, assim, quem vai ter todo esse controle, quem vai fornecer um suporte para o notebook, uma cadeira ergonômica, quem tem que se preocupar com isso é o profissional de FM, né? Então, eu vejo que, assim, a pandemia fez justamente o que a Léa falou, as pessoas se reinventarem, sabe? Se renovarem ali de, poxa, eu preciso agora prestar atenção nisso, naquilo, em outras competências também, para permitir oferecer o melhor ali para cada usuário.
Eu acho que é um ponto importante, né, que a gente sempre fala, pessoal, home office, etc e tal, mas só 10% da população economicamente ativa tem condições, né, educacionais de trabalhar em home office. 90% trabalham aonde? Prédio hospitalar, prédio hoteleiro, no supermercado, no shopping center, no cemitério, na rodoviária, nos galpões logísticos. Então as pessoas estão trabalhando, elas estão se movimentando. E a atividade de facility existe exatamente para dar esse apoio, né, para tudo aquilo que é negócio, para que esse prédio funcione de um jeito correto e possa entregar as demandas que as pessoas precisam. Não, e assim, você tocou num ponto importante, porque, por exemplo, lá na minha casa, eu tenho o privilégio de ter um escritório. Então, eu tenho um escritório lá onde ficava meu marido, ficava meu filho, até a gente teve que mudar a posição dos micros, porque quando eu participava de live, meu marido aparecia toda hora atrás de mim. Aí o pessoal já conhecia meu marido ali por trás, né? Então, a gente mudou a localização. Só que quem não tem condição? Tem muita gente que ia fazer o trabalho ali numa lavanderia, num espaço pequenininho ali da cozinha, que tinha mais 5, 6 pessoas ali no mesmo lugar. Então, por isso que eu vejo que o modelo híbrido ele está se adaptando agora. É o que ela comentou, porque tem pessoas que elas têm condição de ficar em casa, tem pessoas que não tem uma internet de boa qualidade. Então, assim, essas pessoas que falam, eu me sinto mais feliz indo para o escritório, beleza, vai lá para o escritório e vai produzir bem. Aquelas pessoas falam assim, eu me sinto mais e produzo muito mais, me sinto mais feliz e me produzo muito mais em casa, ótimo. E o legal é que as empresas estão aceitando isso. Esse modelo híbrido, eu acredito que veio para ficar justamente por isso. Eu acho que é nem tanto ao céu, nem tanto E assim, quando a gente está ali, olha isso, você viu? Ah, não, eu vi. Beleza, não preciso mandar o WhatsApp. A pessoa já se comunicou ali direto. Então, assim, algumas coisas a gente faz um modelo híbrido também, e algumas coisas eu vejo que agilizam na comunicação, que é uma delas, né, que facilita. Legal. Léa, eu estava vendo aí o seu site e tal, e vi uma palestra que é chamada Propósito, né? Um potencial antídoto ao burnout. Aquela velha história do propósito, né? Eu acordei hoje de manhã, por que eu acordo todo dia de manhã feliz, com um sorriso, passo um batom, arrumo o cabelo e falo, lá vou eu de novo, né? Então a gente tem que ter uma resposta para isso. E infelizmente a nossa educação, a educação, quando eu falo escolar até, não nos ensinou a falar, poxa, para onde vamos? O que eu vou fazer? O que vai me deixar feliz? Por exemplo, né? Eu vou acordar de manhã, eu vou fazer o quê? Eu sei, por exemplo, o grande prazer que você tem, por exemplo, é jogar golfe, um exemplo. De repente, você pode ser um excelente professor de golfe e às vezes você nem se deu conta disso, né? Então, acho que a gente achar o nosso propósito. A gente veio pra cá pra quê? Pra fazer o quê? Né? Eu tenho um lema lá, né? Eu acordo todos os dias para conectar os Facility Manager em todos os lugares, o tempo todo, levando conteúdo de qualidade. E quando a gente fala nesse propósito, quando a gente não tem esse propósito muito claro, a gente começa a ficar meio angustiado, meio triste, a gente não sabe para onde a gente vai. E essa também é uma das causas que traz aí o burnout para a mesa e que a gente precisa estar bastante atento. Então, e acho que essa coisa de todo mundo ficar em casa, todo mundo trabalhando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo e tal, de repente você se sentiu tão agoniado, meu Deus, eu não estou feliz, né? Acho que a pandemia trouxe isso, né? Eu preciso rever a minha vida, para o que eu quero fazer. Então, a gente está chamando esse tema, tem um especialista que vai falar, aliás, é um grande cara aí que vai falar sobre esse tema, aliás, são todos convidados para ir assistir, que o conteúdo está sensacional. Muito legal. Fátima, a gente fala em times grandes, né, com diversas atribuições, cada um com as suas especialidades. Como deixar tudo isso numa sintonia, né? Como conectar todo mundo com o mesmo objetivo, né? Porque você fala em Facility Manager, é 360 graus, né? Para onde você olha, você atua. Como é que sintoniza todo mundo? Como é que coloca todo mundo no mesmo propósito? Eu vejo assim que são 2 pontos super importantes. Comunicação. Então, a comunicação tem que fluir bem entre todo o time e as pessoas terem aquele senso de pertencimento. E processo. Se você tiver os processos muito bem definidos, então tudo flui mais fácil. A partir do momento que você tem, a política, o processo, tudo certo, então não importa a pessoa ali. A coisa vai funcionar.
né? Então eu vejo assim, dessa maneira. Com isso você propõe consegue ter uma sinergia. E tudo leva a esse propósito, né? Que é justamente assim, qual é o propósito ali da empresa? O que a empresa quer para a vida, para o futuro das pessoas ali também, né? A gente ali na FS Educa, a gente tem uma grande preocupação nesse sentido. O que te faz feliz agora e o que te fará feliz no futuro. Até justamente porque o que faz feliz agora pode não ser a mesma coisa que vai ser no futuro. Então, já teve até funcionária lá que ela gostou tanto de me ver como empreendedora que ela saiu para ser empreendedora, né? Uma funcionária ótima que eu tinha, né? Mas nessa hora você vai fazer o quê? O propósito dela mudou. Enquanto ela estava ali na empresa, trabalhou excelente, né? E a partir do momento que ela resolveu ser empreendedora, então, assim, mudou então a visão dela. Então, e eu apoiei também. Então, acho que cabe a cada um também dos empresários observar isso. Como é que eu posso fazer com que as minhas pessoas atinjam os seus propósitos? Eu sou muito e falo para o pessoal, gente, não vá querer ser feliz quando se aposentar, quando mudar de empresa, quando o filho casar. Vá ser feliz agora. Porque assim, você nunca sabe o dia de amanhã. Então, você tem que ser, assim, atingir o que você quer realmente agora. Então, é isso. Você acha que toda essa tecnologia disponível, a internet, inteligência artificial, um monte de... Chat GPT. Vamos parar com o negócio aí. Isso ajuda, né? Impacta no Facility Management? Acho que impacta em todas as áreas, acho que impacta na nossa vida também, né? Hoje, estava ouvindo no rádio faz 50 anos de celular, né? Nossa, aí, eu sério? não sei quanto faz de WhatsApp, mas a gente não vive mais sem o celular, e a gente faz 500 mil coisas aqui. E acho que a tecnologia é isso, né? Acho que as empresas e cada um de nós sempre fala assim, poxa, se eu não acompanhar, a gente não vai conseguir acompanhar tudo, porque as mudanças são muito rápidas, mas a gente tem que ir pausadamente fazendo aquilo que dá para fazer. O que não dá para fazer é ficar parado e achar que está tudo bem. Né? Então, hoje, por exemplo, estava tentando marcar uma consulta, aí lá, uma inteligência artificial lá, disse que disse dois, agora você vai falar com o robô, e o robô não responde aquilo que eu quero, eu fico, né? Possessa da vida. Então, assim, as coisas estão se adaptando, né? Tem muita tecnologia, tem muita solução, o pessoal fala, meu Deus, o que eu faço? Na verdade, tem que se acalmar, respirar. O que eu preciso aqui para ter processos melhores, para me comunicar melhor, para entregar melhor? E aí, acho que a gente vai andando de acordo com o que as empresas conseguem fazer também. Porque não é todo mundo que tem tanta grana assim, né, para poder estar investindo. Não que a tecnologia seja cara, não é isso. Mas é principalmente educar as pessoas para usar a tecnologia. Isso custa caro, né? As pessoas saberem usar tudo que está aí à disposição para que a gente possa melhorar a nossa performance, os processos da empresa, o nosso dia a dia mesmo. Então, a gente mesmo, né, eu sou uma empresa de comunicação que antes tinha uma revista impressa. Hoje tem uma revista impressa, para que você vai ter uma revista impressa? Primeiro, ela vai contra os princípios do ESG. É papel, é árvore que você... É exatamente isso, né? Então, quer dizer que você precisa mudar. Antes, né, mandava um texto grande, você parava para ler. Hoje ninguém quer mais ler. Então, como é que eu faço chegar uma comunicação por Ernesto que fala, poxa, ele clicou aqui, olha, vai ter um campeonato sobre o golfe. Estou falando muito do golfe, eu sei que é uma coisa que você gosta. Aí você para você ler, porque isso é uma coisa que te interessa, né? E a gente tem um grande desafio, como é que eu faço o assunto do Facility chegar na palma da mão dele e falar, poxa, eu vou ler isso aqui porque isso aqui me interessa, né? Ele não vai ler pelos meus belos olhos, tem que ser um assunto que interessa. Então, assim, a gente tem que correr muito atrás, né, para poder tá acompanhando não só a tecnologia, mas fazer o uso dessa tecnologia para entregar o produto que as pessoas querem, porque ninguém mais tem paciência para nada hoje. Todo mundo quer a informação para ontem, para já. A gente está assim, né? O podcast... É o mundo Bunny, né, que a gente está, né? O cenário Bunny, né? É o VUCA, Bunny, né? O VUCA já foi. O VUCA acabou na pandemia, agora é o Bunny. No podcast anterior, justamente nós estávamos falando, né? Uma das entrevistadas, acho que foi a Renata, ela falou, né? Na internet hoje é assim, 5 soluções para tal coisa, 3 soluções para tal coisa. Ninguém quer mais entender, né? Mas quer achar as soluções. Que é o bolo por aí, não existe isso, né? É uma enganação enorme. Você pega até... Se a gente pegar o tempo inteiro, quando você pega aqui, por exemplo, no Instagram, você fica 5 soluções, né? Você vai casar, o que você está fazendo de errado, 5 soluções para você emagrecer, 5 para você... E as pessoas acreditam e acham que as coisas não são assim, não tem mágica. Tudo tem processo, tem tempo, tem amadurecimento, as coisas não são assim.
É como você fala assim, poxa, eu tô com 60 quilos agora, quero chegar nos 50, cara. Tem que fechar a boca, tem que fazer exercício todo dia. Então, isso é um processo, tem uma dedicação, tem tudo isso. Então, acho que tudo é processo, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, mesmo que a gente queira as respostas de imediato. Não existe. Não, eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas. Ai, desculpa, não sabia. Pensei que você não tivesse terminado. Milagre não cai do céu. Se isso quiser falar, milagre não cai do céu, só chuva. Não, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, porque assim, a gente tem cursos, a gente montou uma trilha de aprendizado. Então nós temos um curso que tem 30 horas, tem um que tem 24 horas, tem um que tem 20 horas. Já estava comentando. Né? E aí tem gente que chega lá e fala assim, nossa, 30 horas, você não tem um curso de 8 horas? Meu, como é que eu vou explicar o que é gestão de facilities em 8 horas, né? Falando de limpeza, falando de relatórios gerenciais, de indicadores, de segurança, de manutenção. Não tem como, né? E se alguém fizer isso, gente, desconfia. Então, assim, o que nós resolvemos fazer? Para montar toda uma carga que a gente considera ideal, então falamos, olha, então vamos fazer um curso de 30, um de 24, um de 20. E aí você vai fazendo no seu melhor momento financeiro, no seu melhor momento de tempo, porque é engraçado, as pessoas falam, nossa, um curso de 30 horas e tal. Aí chega no último dia de aula, a pessoa pega e fala assim, nossa, Fátima, você podia colocar mais horas, fazer um curso de 60 horas. Aí eu falo, se eu fizesse um curso de 60 horas, você ia fazer esse curso? Você não ia, ai, nossa, eu vou ficar 60 horas? Não ia. As pessoas, elas querem ver mais vídeos, então e vídeos rápidos. Se você começa a colocar vídeo muito, assim, longo, esquece, a dispersão é muito fácil, assim, logo no início. Então, tudo isso a gente precisa ficar atento. Tanto ela como mexe com comunicação, como a gente como mexe com aula, né, com cursos. Então, assim, é isso. Não tem milagre, a gente tem que estudar, tem que ler, tem que não sei o quê, sabe? Isso tudo dá um trabalho. Frequentemente. Não é pra ir jogar futebol nem assistir a novela, a gente tem que chegar em casa, tem que pegar lá, tem que continuar aquele estudando. ócio horroroso, Aquele né? ócio horroroso, sabe? Não dá, gente. Infelizmente, o mundo é assim, o mundo capitalista é assim, né? Se você não nasceu de pai rico, assim, que vai te dar, nem casou com um bonitão que vai me dar o cartão de crédito. Não, e mesmo assim ainda tem que ficar esperta, né? Então, mesmo assim ainda tem que se atualizar, né? Correndo na internet. Mesmo assim ficar esperta. Eu lembro quando eu era criança, eu queria ser médica. Tanto é que eu adoro esses assuntos de medicina, tudo tal, até hoje. Eu fiz gerontologia o ano passado, me formei em gerontóloga, né? E até já pensando no meu futuro e no futuro geral. Já tô pensando em tudo, né? E aí eu lembro que a minha família falava assim, Fátima, você vai ficar estudando a vida inteira. Pois é, eu não me formei de médica, mas não só eu, mas todo mundo tem que se manter atualizado. Tem que se manter assim, olha, o que está acontecendo, e prestar muita atenção em informação correta e fake news, porque fake news está cheio de coisa aí errada. Eu vejo muitas pessoas, mas muitas, infelizmente, que nunca trabalharam na área de gestão de facilities e está dando curso de gestão de facilities. Aí você fala, gente, como é que pode? A pessoa não participa de uma Abrafac, nunca foi palestrar no evento da Infra e está lá dando curso. Então, assim, tem que ficar muito esperto nesse sentido também. Só queria complementar que até o próprio chat GPT que a gente está falando agora, que está revolucionando, trazendo muita preocupação, até para você usar, se você não sabe perguntar, ele te traz respostas erradas, né? E assim, é como o Google, às vezes você olha lá, não sei o que, quando você é de uma determinada área, você fala, pô, essa resposta aqui tá mais ou menos, você começa a refinar a sua resposta. O chat GPT também não é a mesma coisa. Então, de novo, se a gente não tiver conhecimento, não há tecnologia disponível que vai nos ajudar. Sabe, vai melhorar? Muito, mas tem muita coisa que a gente tem que ficar bastante atento. Sim, de repente você pergunta uma coisa, vem outra resposta, você vende aquela resposta como se fosse já pensou? Certo, e nem sempre é isso. Aliás, nem a gente tem razão de nada ultimamente. Por isso, informação confiável vai na Infra. Pronto, vai na Infra. A Abralimp também, com certeza. Abralimp, com certeza. Na parte de limpeza, com certeza. Você participou recente do encontro das mulheres na Abralimp? Eu ministrei uma palestra lá, isso mesmo. Nossa, foi muito legal, foi um convite muito carinhoso aí da Abralimp para mim, para falar um pouco sobre o protagonismo da mulher, né, no mercado de trabalho. Então, assim, foi sensacional, foi muito bom mesmo. Eu adoro falar sobre liderança feminina, sobre a mulher protagonista, né? Então, quando me deixa, eu pego o microfone, precisa até tomar cuidado aqui com esse podcast. Quando me pega o microfone, eu esqueço. Então, mas foi ótimo, agradeço o convite, foi sensacional. Foi um evento em conjunto com o Grupo Mulheres e Facility Management, justamente para celebrar aí
o Mês Internacional da Mulher. Aliás, fica a dica, né? Já que elas se organizaram para as mulheres, organizam grupos diversos também. Que eu acho que é um tema que ótimo. Aí, que é muito importante ser debatido, porque os diversos são todos, né? São todos nós. Então. É isso aí. Etarismo, que está na pauta também. Etarismo, nossa, tá bastante. Nossos cabelos brancos. Nem me fala. Sai correndo, né? Nem me fala. Bom, pessoal, trouxe duas mulheres fabulosas aqui para conversar com a gente. Obrigada. Muito bom, né? Acho que tem assunto aqui para mais, no mínimo uns 2 ou 3, mas infelizmente a gente... com certeza. E, Fátima, quero te agradecer e ouvir aí as suas considerações finais. Imagina, eu que agradeço o convite aí da Abralimp, assim... Eu tenho um carinho enorme pela Abralimp, sabe assim, eu não sei nem como realmente agradecer por todos esses anos, os amigos que eu tenho na Abralimp. Então, assim, eu faço sempre questão também de retribuir tudo isso. Então, super obrigada pelo convite, realmente foi um prazer. E mais ainda estar aqui com a Léa Lobo, que para mim é uma querida. Ela é uma querida, um anjo de luz que eu falo, que apareceu na minha vida. Né, a gente já se conhece, há chão. Eu lembro quando eu estava na Fundação Getúlio Vargas, que eu era gestora de facilities lá. Ela fez uma reportagem comigo lá. Então, foi a primeira mulher até que apareceu no destaque lá, que tinha uma coluna de destaque lá, sei lá o quê, foi a primeira mulher. Então, assim... Para mim é um prazer, uma alegria estar aqui. Super obrigada também por estar contigo. E você deixou a gente super à vontade, né? Então, muito obrigada também aí. Tá vendo? Você tem um talento. Você Não, também quero agradecer o convite pela participação. Fico realmente muito feliz. Até já era pra gente ter feito, mas a gente trabalha tanto e estava... Né, a agenda estava enrolada. E eu queria deixar, acho, talvez uma mensagem para toda a audiência, assim, né? A gente está num momento muito grande de ansiedade, né? Então, a gente quer ver o sol 24 horas por dia. Embora a gente não veja o sol 24 horas por dia, porque tem nuvens, né, tem dias escuros, etc. e tal, ele sempre está lá. Então, que a gente não perca a esperança, né, de que teremos dias melhores. Mas, infelizmente, a gente tem que continuar trabalhando. Legal, bacana, muito bom. Bom, pessoal, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp, agradeço aí a Fátima Souza e a Léa Lobo, né, do nosso IGCast, o podcast da Abralimp. Acompanhe os nossos episódios através das principais plataformas digitais. Eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Obrigado.